Fala aí pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo aqui nós vamos estar dando continuidade ao trabalho que nós realizamos na aula passada. Se por acaso você não viu esse vídeo, então você olha o card que vai estar aqui em cima ou então dá uma verificada no link que vai estar na descrição. Na aula passada eu demonstrei como você pode fazer um bom planejamento antes de riscar no papel, para que o seu desenho não tenha problemas de não caber na parte de cima ou na parte de baixo da folha. Então, se você deseja fazer um bom planejamento, é bom você dar uma olhada na introdução desse vídeo, onde eu mostro o passo a passo de como é que você pode fazer isso. Agora, nesse vídeo aqui, nós vamos fazer a line art. Apesar de que eu vou estar fazendo o desenho de forma digital, mas os princípios que eu vou explicar no início desse vídeo vai lhe ajudar para que você possa fazer uma boa line art no papel. Por isso, é importante você dar atenção a como você fez o rascunho no seu desenho. Se você tiver riscado leve, não colocou força, então muito bem, você vai ter um bom acabamento. Agora, por outro lado, se você tiver colocado força na hora de fazer o rascunho, infelizmente, por mais que você se esforce para fazer uma boa line art, vai ficar umas manchas no papel e isso vai trazer um certo amadorismo. Então é importante você dar atenção a essa questão. Sempre iniciar o seu desenho riscando bem leve. Então nós vamos aqui para o Sketchbook Pro, onde eu vou mostrar para você como é que você pode fazer uma boa line art no seu trabalho. Vamos lá. Então o que acontece? Aqui no desenho digital, nós podemos fazer a manipulação da linha como nós bem entendemos, né? A gente pode fazer, apagar várias vezes e isso não vai nos gerar problema. Mas nós não temos esse luxo no desenho feito no papel. Então, uma das coisas que acaba prejudicando muito alguns na hora de fazer uma boa line art é um controle maior na hora de fazer a linha, né? Seria interessante você pegar uma folha de rascunho e poder praticar várias vezes, né? Antes de você já sair fazendo no seu papel. Isso se você quiser ter um acabamento que seja impecável e também se você está começando nesse processo, né? Agora o que acontece? Uma coisa que você deve dar atenção são as emendas na linha. Observe esse exemplo aqui, ó. Veja que a cada linha que eu estou fazendo, a linha que foi feita primeiro, ela não emenda com a linha que é feita posteriormente, né? E o mesmo vale para todas as outras linhas feitas depois. Ou então, acontece o seguinte, alguns cometem esse erro aqui, ó. Apesar de que nesse caso, a linha ela é única, não houve a remoção da ponta da superfície, mas perceba que novamente nós temos as emendas e isso é uma coisa prejudicial para o acabamento do nosso trabalho. Então o que seria mais interessante? Nós podemos fazer o seguinte, se caso a linha seja muito grande e nós não conseguimos fazer ela numa única passada, você pode fazer uma linha menor e antes de você riscar novamente, você primeiro mira passando a ponta em cima da linha que foi feita anteriormente, na parte final dessa linha, e só então você risca. Isso vai permitir que você não tenha emendas na sua linha, e isso certamente vai trazer um acabamento de muito maior qualidade. Agora tem uma outra questão que é muito importante, você já consegue fazer uma linha única, sem emendas, mas tem um detalhe que vai trazer um profissionalismo muito maior no seu trabalho, que é a espessura da linha. É muito comum, na verdade, falarmos a respeito dessas linhas como se fossem pesos, né? Linhas muito grossas acabam tendo um peso maior, enquanto que linhas finas, né, têm um peso menor. Isso se refere à pressão que você coloca sobre o papel. Então, se você olhar trabalhos de profissionais, até mesmo no caso do mangá, onde é muito comum só ver o preto e o branco, né? Então você vai observar que as espessuras da linha são muito exploradas e isso pode trazer uma certa leveza no trabalho ou então pode trazer uma certa agressividade. Também se trata da questão da nitidez. Quando nós queremos expressar
coisas que estão muito detalhadas, então nesse caso, linhas muito grossas não seria muito interessante, porque se houver muitas linhas e elas estiverem muito próximas uma da outra, pode ser que fique confuso. Agora, por outro lado, linhas finas, onde há muitas linhas, uma próxima da outra, seria mais interessante e mais apropriado, pois isso vai nos permitir ter mais detalhes em uma pequena área. Então, observe que durante esse processo eu vou estar variando a espessura da linha. Agora eu vou dar uma dica para quem faz o desenho no digital. Aqui no Sketchbook Pro nós temos uma ferramenta que se chama traço regular. Como no caso do desenho digital nós não podemos ver para onde a nossa mão está indo, né? Aqui no caso eu estou usando uma prancheta digitalizadora. Então o que acontece? O modelo da minha prancheta ela é uma Intuos Pro. O que acontece é que para que eu possa fazer os meus desenhos eu preciso olhar para a tela, mas eu estou riscando aqui na prancheta. E como eu não tenho, né, essa visão de para onde exatamente a minha mão está indo, a ponta da caneta está indo, então para a gente poder fazer linhas bem exatas, acaba sendo um pouco mais difícil. Não é impossível, só que é um pouco mais complicado do que se nós pudéssemos olhar para o papel. Então, pensando nisso, os desenvolvedores desse programa, não só desses, mas como de outros, eles fizeram algumas ferramentas que nos auxiliam nesse sentido. Aqui existe uma ferramenta chamada traço regular. Ela me permite ter um atraso na questão de quando eu faço a linha e quando a linha de fato começa a aparecer no papel. Nesse caso, na tela do computador, né? Então, observe só esse exemplo. Ó. Eu posicionei aqui a ponta da minha caneta sobre a tela da prancheta, né? Mas observe que ainda não saiu nenhuma linha. Quando eu começo a puxar, você percebe um pequeno pontilhado aparecendo aqui na tela. Mas ainda assim não saiu nenhuma linha. Agora, se eu puxar um pouco mais, a linha ela começa a aparecer. Isso é interessante porque nos permite ter um atraso onde nós podemos definir não só a direção da linha, a pressão, como também na hora de nós fazermos a emenda de uma linha com a outra. Claro que, por ser digital, nós podemos, né, dar um Ctrl Z e fazer novamente. Mas como eu expliquei no vídeo anterior, é bom você não ficar confiando sempre nessas ferramentas de dar Ctrl C, porque isso acaba acostumando mal a gente na hora de desenvolver os nossos trabalhos. É mais interessante nós fazermos os nossos desenhos como nós fazemos no analógico. Claro que em situações bem pontuais, onde isso vai acabar gerando velocidade para o nosso trabalho, é interessante nós utilizarmos essa ferramenta. O ruim é quando a cada linha que você faz, você acaba dando um Ctrl Z. Isso acaba também demonstrando que falta uma certa maturidade no motor fino. Então, explicado tudo isso aí, vamos para o desenvolvimento do nosso trabalho. Beleza, então eu vou compartilhar aqui com você o painel que aparece aqui no programa, né, para que você possa compreender bem o que eu vou estar fazendo. A caneta que eu vou estar utilizando, o pincel utilizado, na verdade é um pincel já padrão do Sketchbook Pro, né? E a borracha também, não vai ter nada de especial. Eu vou optar em utilizar um pincel que não tenha textura. Ele simplesmente faz a variação na espessura da linha, né, dependendo da pressão que eu coloco. E eu já deixei aqui configurado um dos botões aqui da minha caneta, né, o botão de cima, para ser a tecla S. A tecla S ela faz uma alternância entre lápis e borracha, né? Na verdade, não necessariamente lápis e borracha, mas ela alterna entre os dois últimos pincéis que você clicou. Então, como no caso aqui eu já cliquei no pincel e posteriormente na borracha, então toda vez que eu apertar o S, ele vai alternar para mim, né? Ele vai fazer essa alternância. E aqui do lado, aqui embaixo, na verdade, né? Eu tenho a camada onde eu fiz o desenho na última aula. Eu vou deixar essa camada com a opacidade mínima, né? Quando se trata de fazer no papel,
a gente pega uma limpa-tipos, passamos, né, esfregamos ali um pouquinho, para que a grafite ela fique bem transparente, bem leve. O objetivo não é apagar de fato todo o desenho, senão não faria sentido nós fazermos primeiro o planejamento com a grafite, né? E eu coloquei uma outra camada aqui em cima, onde vai ser nessa camada que eu vou estar fazendo o desenvolvimento da minha line art, né? Então, nós vamos começar aqui pelo rosto, né? E eu vou utilizar aqui o traço regular para que eu possa equilibrar bem a qualidade da linha. O que acontece? Você que vai resolver fazer esse desenho aqui no papel, eu vou lhe dar uma dica, né? O seguinte conselho. Eu vou estar variando os pesos da linha, né? A espessura da linha. Então, eu aconselharia você aplicar essas mesmas espessuras no desenvolvimento do seu trabalho. Esse é um trabalho que não se trata de quem termina primeiro, né? Mas sim de você fazer com uma boa qualidade. Então, quanto mais tempo você dedicar para isso, melhor. É um processo realmente demorado, afinal de contas, nós estamos prezando aqui pela qualidade, né? E não pela velocidade. Eu vou deixar até uma playlist de música aí, caso você goste de ouvir, né? Boas músicas durante o seu processo. Então vamos lá. Explicado tudo isso aí, aqui não vai haver mais variações durante o processo, né? Se houver alguma, eu vou dizer, eu vou informar, mas até o momento a única coisa que vai ser mudada aqui é entre lápis e borracha, e algumas linhas, obviamente, né? Eu vou alterar para que justamente eu dê mais qualidade para o meu trabalho. Ou eu altero a forma, ou eu altero a posição, ou então eu irei acrescentar outras linhas. Então vamos lá, né? Vamos começar por essa parte aqui. Como posteriormente eu também almejo fazer a luz e sombra, eu vou separar esse meu trabalho em camadas, tá? Assim, existem outras maneiras da gente fazer isso, maneiras mais... Talvez você vai dizer assim, cara, tem uma forma mais prática de fazer esse processo aí da luz e sombra, nem precisaria de fazer essa line art, né? Mas, assim, é uma questão até de hábito, né? E particularmente eu acho legal esse processo, eu acho gostoso esse processo, né? De fazer a linha. Então, eu vou separar posteriormente nas camadas, né? Cada parte, cabelo, rosto, pescoço, roupa e assim por diante. E o meu objetivo vai ser fazer essa separação para que eu possa fazer para que eu possa ter mais velocidade, né, na hora de fazer a luz e sombra. Realmente não é necessário fazermos dessa maneira, mas farei assim. Uma coisa que eu fiz aqui também no sketchbook é o seguinte, ó. Eu já deixei aqui um atalho nos botões aqui da prancheta, né? Eu configurei para ser a letra B. A letra B, ela ativa esse traço irregular para mim. Então assim, pessoal, aqui eu não vou fazer muitos comentários. Eu acredito que não há necessidade de eu ficar explicando, por exemplo, olha, bem aqui a linha fina, olha, bem aqui a linha grossa, porque você vai estar vendo, né? Por isso que a observação ela é muito importante. Então, até para que eu possa desenvolver mais rápido, eu vou desligar aqui o microfone, tirar aqui
na minha cara feia da frente. E aí você acompanha o processo aí, tá bom? Aí se houver a necessidade de fazer alguma consideração, alguma observação de alguma parte, eu volto a mencionar, tá bom? Então vamos agilizar aqui o processo, né?
Olha só, pessoal, essa situação bem aqui que aconteceu, ela é bem interessante e mostra a importância de nós podermos otimizar o nosso trabalho, né? Usando as ferramentas digitais. No tradicional, se eu for fazer essa parte aqui do zíper, né? Um por um, até chegar no final, como são pecinhas, né, muito pequenas, isso vai demorar um pouco, né? Não é impossível, só que é um tempo que ele pode ser otimizado. Então o que acontece? Ó, eu vou fazer aqui, deixa eu aproximar um pouco mais para ter mais precisão, né? Eu vou fazer aqui apenas alguns, tá? Um ou dois aqui. Pronto, esses três aqui basta, né? E aqui, ó, eu posso selecionar essa área, né? Dar um Ctrl C e dar um Ctrl V. Então, vou encaixar aqui e fazer um alinhamento. Essas rebarbas, né, esses detalhes que ficaram aqui, eu vou remover. Eu vou juntar a camada de cima com a de baixo. E aqui eu posso duplicar essa camada. Então, esse processo, ele, além de permitir termos mais precisão no que nós estamos desenvolvendo, ele nos permite ganhar tempo, né? Então, assim, é importante a gente ter o ponto de vista certo sobre o uso das ferramentas. Muitos que querem fazer o desenho digital hoje querem fazer pelos motivos errados. Eles desejam aprender a fazer o desenho digital porque sentem muita dificuldade para poder fazer determinadas coisas e não querem encarar o fato de que é necessário tempo, é necessário anos, paciência para poder desenvolver determinadas habilidades, né? E aí pulam toda uma cadeia, né, de etapas e passam logo para o desenho digital como se aquilo fosse fazer ele se tornar um excelente desenhista, né, assim, instantaneamente. Então, é ruim você ter esse conceito, essa ideia, né, de que o desenho digital ele vai facilitar a tua vida ali, vai fazer você ser... Perdão, facilitar, ele facilita, né, mas ele vai fazer você ser um excelente desenhista instantaneamente. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que ter o ponto de vista certo sobre essa questão de como utilizar as ferramentas. Eu gosto de dizer para os alunos o seguinte, ó: nós devemos dominar as ferramentas e não as ferramentas nos dominar, né? Então, nós devemos dominar a ferramenta e não a ferramenta nos dominar. Por exemplo, imagine uma pessoa que aprende a andar de bicicleta, mas ela só faz isso, né? Ela só anda na bicicleta com rodinhas. Então, a rodinha ela é um auxílio, certo? Se ela não for removida, se aquelas rodinhas não forem removidas, talvez a pessoa não domine bem o equilíbrio, né? Então, ela vai sempre ficar dependendo daquelas rodinhas, né? Então, é interessante a gente ter esse ponto de vista, né? A gente deve dominar a ferramenta e não a ferramenta nos dominar. Nós devemos ter o controle sobre ela, né? Então, é por isso que é vantajoso você se esforçar para poder aprender a desenhar no analógico primeiro. O digital ele deve ser um auxílio, né? Ele não deve ser a ferramenta principal, a forma principal como você desenvolve os seus trabalhos, tá bom? Então eu espero que esse conceito, essa ideia possa ter ficado bem clara, né? É muito importante você aprender a desenhar digitalmente pelos motivos corretos, tá bom? Então, explicado isso aí, vamos de volta aqui para o nosso vídeo, né?
Nesse ponto, bem aqui, eu gostaria de trazer atenção um outro exemplo de otimização do trabalho, né? Então eu tenho aqui um cinto para fazer, uma fivela, né, que certamente daria para me fazer na mão, né? Mas aqui eu tenho já uma ferramenta de retângulo, né? Então o que eu fiz aqui, ó, eu montei rapidamente dois retângulos, né, um dentro do outro, em uma camada separada. E eu posso utilizar aqui, ó, uma ferramenta que me permite rotacionar e redimensionar isso aqui, né? Então, eu posso utilizar esses métodos com o objetivo de otimizar o trabalho, né? Eu vou, a propósito, usar, ao invés daquela de mover, né? Eu vou utilizar já essa ferramenta bem aqui, de distorção, que ela me permite girar e eu conseguir reposicionar como eu quero essa imagem, né? Essa forma aqui. Então, eu vou aplicar um pouquinho aqui de perspectiva nela, ó. Diminuir mais o lado de lá, aumentar, né, esse lado daqui, certo? Então essas ferramentas, elas podem ser utilizadas com o objetivo de otimizar o seu trabalho, né, de você agilizar o seu processo de criação, certo? Então, esses usos, eles são saudáveis quando eles são pontuais. Se você souber utilizar essas ferramentas na medida certa, né, sempre lembrando, né, para otimizar o seu trabalho, e não a ferramenta fazer para você, né, não o programa fazer para você. Então não há problema nenhum nisso, né? É uma coisa totalmente saudável e boa, né? Por isso que nós criamos ferramentas sempre com o objetivo de melhorar o nosso trabalho, né? Então, enquanto você estiver dominando a ferramenta e não ela lhe dominar, está tudo bem, certo? Pois bem, então eu vou apagar aqui uma parte dessa linha, porque bem aqui nós vamos ter uma curvatura, né? Então essa fivela eu imagino que ela tenha um pino aqui no meio, ó. Isso aqui obviamente não aparece, né? Ela vai ter esse pino no meio e o cinto ele passa, né, por cima desse pino. Aqui na parte de baixo talvez dê para a gente representar melhor isso. Então nós teríamos um pino aqui, ó. Então, o processo de imaginação ele é muito importante aqui, né? Nós pensarmos, né, como é que as coisas se comportam, né, como é que é a mecânica das coisas. É bem legal a gente fazer esse processo de imaginação. Aqui, por exemplo, eu imagino onde seria o prendedor da fivela. Então, deixa eu colocar aqui como se fosse o buraco, né? E nós podemos colocar esse prendedor, né? Nada disso tem aqui nessa referência que eu peguei, tá bom? Muitas coisas aqui eu tô imaginando, conforme eu vou fazendo, eu vou lembrando aqui de coisas do dia a dia, né? Uma bolsa, uma mochila. Na hora que eu fui fazer o zíper, por exemplo, quando eu fui fazer isso aqui, ó, eu tava lembrando aqui como é que era o zíper. Minha bolsa não tá aqui, mas eu tava lembrando como é que era o zíper da minha mochila, né? E foi baseado nisso que eu fiz esse grampinho, que eu não, me perdoei por não saber o nome técnico disso, tá? Esse puxadorzinho, né, do zíper. Então, esse processo de imaginação ele é muito importante para a gente poder criar de uma forma mais orgânica, né? De uma forma que seja mais semelhante ao mundo real, né? A propósito, bem que eu pude perceber que a perspectiva dessa fivela não ficou bem aplicada, né? Eu vou ter que alterar um pouco isso aqui, mas não vai ser um bicho de sete cabeças fazer essa mudança. Tá bom? Então, explicado isso aí, né? Explicado essas questões que são mais pontuais. Vamos de volta ao nosso desenvolvimento.
Então é isso aí, pessoal. Aqui nós concluímos essa segunda etapa desse desenvolvimento, né? A terceira etapa nós vamos fazer a luz e sombra desse nosso trabalho. Eu vou lhe mostrar como é que você pode utilizar a Line Art feita até aqui para poder otimizar a hora de colocar a luz e sombra no seu desenho. Mas isso aí vai ser um assunto com outro vídeo. Se de alguma forma o vídeo lhe agregou valor, você achou interessante as informações que foram dadas aqui, então não esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário, né? E compartilhar para aquele seu amigo que também gosta desses assuntos. E se você dar uma olhada no vídeo que eu vou estar deixando aqui, ó, você também vai encontrar outras aulas onde eu vou explicar o passo a passo de como você pode fazer um desenho e melhorar as suas habilidades. Aí na próxima a gente passa e continua esse processo. Valeu!